Vamos lá, então, último bloco. Tô com a cara aqui em cima, cara, eu acho. Ó. Em termos morfológicos, todas as opções a seguir representam palavras no grau diminutivo, varão. Varoa. Exceto a seguinte. Cara, essa questão que eu já vou responder com a resposta ao recurso, ou aos recursos. A banca é muito maneira que faz isso aqui, como eu falei com vocês, é a COSEAC da UF, ela mostra resposta aos recursos. Você aprende demais com essas respostas, porque você aprende, na verdade, a ver como a banca vê. Isso é maneiro. Você dá o quê? Da transparência, da publicidade, é o que a banca pensa. Não é que você tem que adivinhar, fazer uma coisa esotérica para entender o que a banca quer. Velhota, pequeno, pedacinho, pratinha, portinhola, todos com base no texto. E observem lá, em termos morfológicos, isto em relação à formação da palavra, a única alternativa que não apresenta grau diminutivo é pequeno, sem sufixo que denote essa ideia. Vocês não têm no seu conteúdo estrutura e formação de palavras, mas aqui é diminutivo, flexão nominal. Velhota tem o que? O radical e sufixo ota, não é? Então, ota, sim, é uma forma diminutiva, talvez mais antiga, mais erudita. E o ote também pode ser, né, de velhote, por exemplo, e o sinônimo de velhinha. Então, todos estão no diminutivo, a que não está no diminutivo é pequena. Então, portinhola, uma pequena porta, uma portinha, tá bom? 24, bravo. 25. O termo sublinhado em muitos moradores sequer sabem o significado da cruz. Aí fui a um site do tribunal, algum tribunal federal, estava lá o sequer. Adjetivo tem valor adverbial, conjuntivo, ou seja, uma conjunção, uma expressão pronominal ou preposicional, uma expressão pronominal, uma expressão preposicional. No dicionário, sequer é igual a menos, pelo menos, ou nem mesmo. No site lá desse tribunal, aparecia como um advérbio de intensidade. Mas a banca só pediu o quê? O valor dele, a classificação morfológica, na verdade, tem valor de advérbio. Sequer tem valor adverbial. Esculachamos? Bravo. Podia estar ter feito esse vídeo naquele outro lá, né? Que as questões foram mais tranquilas aqui. Ah, não, tem esse aqui que vai dar mais trabalho. Dentre as mudanças de colocação do pronome, li errado. Dentre as mudanças de colocação do pronome átono propostas a seguir, no pronome átono, me, te, se, nos, vos, o, a, lhe. Pronome oblíquo átono, porque servia em geral de complemento, e como vem sem preposição, é átono. Oblíquo com preposição é tônico. Toda hora parece bobeira, mas sempre há um item lá, ou uma questão de morfologia, classe gramatical, ou categoria gramatical. Essa parada. Dentre as mudanças de colocação do pronome, aquela que se mostra amparada por nossas gramáticas normativas encontra-se em. Olha o não, descarado. A democracia não se limita. Essa é a forma correta. Não limita-se, aqui não dá. A bravo. Ela aprofunda algumas, acentua as acentua. Em geral, após a pausa, não é legal, na tradição da Marinha, por exemplo, que você use próclise. Há bancas que admitem isso. Há autores que falam o seguinte, desde que não seja começando a frase, ou começando o período, há gramáticos que admitem. O Sacconi é um deles. E a banca FGV fez uma questão recente sobre isso. Estava lá. Não comentava, falava de Sacconi, nem nada disso. Mas quem lê gramática, quem conhece referência, sabe, opa, isso aqui é Sacconi falando. Então aqui, esse as acentua em outras referências, seria possível. Não é? Mas na visão mais tradicional, depois da pausa, eu não posso começar o oblíquo átono. Não só início de período, mas também início de oração ou de frase, tá bom? Então, as acentua não seria legal. Que é a menina dos olhos de quem o defende. Daquele, né, que o de quem? Cara, assim, vou simplificar. Quem pode ser igual aquele que, não é isso? Mas qual é a parada? Quem, o que, quando, onde, são palavras atrativas.
Então, de quem o defende dá para ser de quem defende-o. O significado deste termo se vê, então, como vocês têm visto nas provas da Marinha, quando houver um substantivo, o Azeredo fala assim, substantivo em função de sujeito, tá? Mas você vai ver, em geral, substantivo anteposto, assim, uma palavra atrativa, a próclise é facultativa. Então, eu tenho o significado deste termo, se vê em votos ou vê-se indiferentemente. Não há nenhuma atrativa aqui, de fato. Quais são as atrativas, as principais? Pronomes interrogativos, chamados pelo Azeredo agora de pronomes indefinidos, né? Indefinidos. E pronomes relativos. Conjunções subordinativas, mas em orações subordinadas, substantivas, em que o verbo está desenvolvido. Com a conjunção integrante ali, claro ou não, melhor é a próclise, na visão tradicional. Agora, construções como em mais gerúndio, não é? Frases optativas, Deus o abençoe. Exclamativas, Deus me livre. Que também pode ser uma optativa e também tem, né? Agora, no imperativo, entregue-me. Aí já vai ser a ênclise. Com o futuro do presente do pretérito, eu vou falar em mesóclise, desde que não haja uma atrativa antes. Não o convidarei para a festa. Se fosse não convidá-lo-ei, seria errado esse uso. O significado deste termo, já foi, é a delta. Mas não os deixa transbordar, né? Sem ali o deixa o não antes, em geral, é atrativa. Então, não deixa os, o não está atraindo, não os deixa, tá bom? Delta é melhor. 27. Na passagem, os empresários que não se adequarem à lei em 90 dias poderão ser multados em até 3,2 milhões de reais. O termo que apresenta a mesma classificação gramatical. Empresários, os quais. Deixa uma mulherzinha aí pelo final, né? Relativo, pronome relativo. A lei é tão rigorosa que, olha aí, Glaucia, tão, tal, tamanho e tanto, intensificando a ideia, claros ou ocultos, este que, aqui, este que, eu tava vendo aqui, cara, aqui em cima parece que o R e o P estavam sobrepostos aqui, tô vendo a parte preta, mas tá na parte vermelha, na verdade, aqui no meu tablet. A lei tão rigorosa que esse que é uma conjunção consecutiva. Ideia de causa e efeito, causa e consequência. Uma questão maneira, pensando no Azeredo, é da preposição para ou da expressão para que. Me vê aqui agora essa parada. Por exemplo, estudamos para que tenhamos aprovação neste concurso, a fim de que. Então, há uma intenção aqui. Eu estudei com um objetivo. Então, o que vem após é a finalidade. Final. Mas o Azeredo mostra o seguinte. Basta uma chuva no morro tal para que tudo deslize. Isso aí é intenção? Basta uma chuva? Não há intenção. Então, esse para quê para o Azeredo, ou para deslizar a encosta, não é finalidade. Para ele, isso é efeito, ideia de consequência. Viram a parada? A diferença? Não é? Bastou uma chuva para que a rua ficasse totalmente cheia. Esse para quê, então, não é finalidade. Porque a chuva não há uma intenção. Bastar uma chuva não tem intenção nenhuma. Então ele faz esse comentário. Quando não há essa ideia de intenção, o que vem após a preposição para, o para quê, isso não é finalidade, é efeito, é consequência. Ok? Ficou tão difícil fumar que, olha o tom de novo aí, que, mais uma vez, consecutiva. Quem considera a lei exagerada deve saber que São Paulo apenas se alinha. Conjunção integrante, cavalo de indígena. Os fumantes americanos têm outro problema com o qual se preocupar. Então, se o que é igual ao qual, a resposta é a delta. E meu não fumante não quer deixar isso, que ela seja revivada, conjunção subordinativa integrante. Resposta delta. A 28 é uma questão antiguinha da Banca Segiran Rio, mas muito interessante. Vejam, recorde ou recorde? E aí?
Quem fala recorde comete um erro de prosódia, uma silabada. A tônica aqui é cor. Recorde teria acento, não é? Então é recorde mundial. Recorde na produção de riquezas faz o Brasil ser a 12ª economia mundial. Cara com uma teia de aranha na boca, não é? Aí que ele fala, deveria ser a primeira. Mas por que você está falando isso? Qual é o motivo? Qual a justificativa? Pois, já que, uma vez que, visto que, porquanto é o país que mais faz economia em saúde, educação e habitação, há uma ironia aqui clássica. Então, recorde na produção de riquezas faz você ser 12ª economia. Aqui, economia, lá em cima, tem a ideia positiva, não é? De produção de riquezas, tal. Já que embaixo fazer economia é economizar, é não gastar com investir em saúde, educação e habitação. Então ele faz o uso aqui polissêmico da palavra economia e com a ideia de fazer uma crítica. No caso aqui temos ironia. Então, pois, já que, visto que, ele fala isso. Qual seria ali a conjunção empregada? Então a primeira frase do personagem pode ser lida como uma hipótese formulada a partir da fala que faz a seguir. Apesar de não estarem ligadas por um conectivo, pode-se perceber a relação estabelecida entre as duas orações. O conectivo, ou conectivo também alguns falam assim, que deve ser usado para unir essas duas orações, mantendo-se a ideia de justificativa, essa ideia, né? É a letra eco. Já que ele faz tanta economia, deveria ser a primeira. Essa é a noção. Não tem ideia de conclusão necessariamente aí. A ideia é de justificativa. Tá bom? Resposta eco. 29. Unindo as duas orações, as duas primeiras orações do último parágrafo, a população cresce. Cresce também a competição entre a demanda de água. Então a ideia aqui é de proporção. Cresceu a população, mais água. Diminui a população, a demanda de água diminui. Então qual é a expressão que há ali de proporção? A medida que. Vocês viram que o Azevedo também usa a medida em que nas provas em geral é uma visão errada, também como proporcional. E em geral, na medida em que ele também coloca como proporcional, se é igual à medida que, em geral nos concursos, é mais comum que apareça uma ideia de já que, visto que. Então nas provas da Marinha, a medida que proporcional. A medida em que, em geral, é um erro gramatical. Mas se a banca não perguntar a você se é um erro gramatical, disser assim, a expressão à medida em que foi usada com valor semântico de proporção. É isso. Já vi questões assim, já fiz questões assim, já corrigi, já gravei aulões. Então, atenção ao que é perguntado. Muitos candidatos pós-prova, mas aqui está errado. A banca não perguntou isso, Vaso. Perguntou valor semântico. Não se é ali um desvio gramatical. Mas no Azevedo aparece a medida em que e na medida em que com ideia de proporção. Claro, se forem as duas últimas aí, com ideia de a medida que. Não é? Então, tem que ter essa noção. Se eu posso perceber que é igual à medida que, não é? A ideia é de proporção. Mas se é igual aí na medida em que, se é igual a já que, visto que, aí é causa. Então, na medida em que estudam, serão aprovados. Já que estudam, visto que estudam. Tá bom? Como estudam. É mais essa noção. Então aqui, isso que é a ideia de proporção, cresceu aqui a população, cresceu a demanda, a melhor resposta é a alfa. A população cresce, pois cresce também a competição entre... É por esse motivo, por essa razão? Não, nada a ver aqui. Pois, porque... Nada a ver. A população cresce apesar de crescer, apesar de ideia de concessão, uma expressão prepositiva da ideia de concessão. Apesar de estar faminto, não vou comer. Apesar de estar muito complicado, eu vou ser aprovada. Vou ser aprovado. Recebeu aí? Senti aqui, mancebos. A fim de que? Aí finalidade, nada a ver. Não é? Uma expressão final, uma locução conjuntiva ou conjuncional adverbial final, nada a ver. Resposta é a alfa. 30. Às vezes me perguntam o porquê dessa nossa quase obsessiva preocupação com açudes. Açude encheu, açude está seco,
açude sangrou. Mas é isso mesmo. Aí vem aqui a questão, ó, com relação a esses dois pontos. Muitas questões com isso. Em geral, o que eles querem é uma, normalmente, né? Sempre, normalmente o que rola é uma ideia de justificativa, de explicação ou causa, dependendo do contexto. Então, a ideia de justificativa. Mas é isso mesmo. Pois, no Nordeste, o açude é o núcleo, o coração da fazenda. Fazenda sem açude é um casco morto, sem gado, sem moradores, sem plantio. O açude é o símbolo da riqueza do fazendeiro, ou da sua ruína. Mas é isso mesmo. Já que, uma vez que, porquanto, visto que, você está falando isso? Porque no Nordeste o açude é o núcleo. Então, já que, visto que, porque, resposta é a bravo. 30, bravo. 31. O pronome relativo que difere dos demais nos trechos listados abaixo quanto à função sintática, questão também recorrente hoje nas provas da Marinha, né? De alfa-alfa, inclusive. Vamos lá. Um sonho que aliado... Vejam só, peguei trechos, mas faltava o texto inteiro. Cara, mas dá para fazer assim um texto inteiro. Um sonho que... Então, um sonho o qual? Então, um sonho aliado ao conhecimento e habilidades pode transformar-se. Aqui é sujeito. Um sonho pode transformar-se. Empresas tiveram atitude. Substituindo por empresas, isso retoma aqui empresas, isso também é sujeito. Tudo que é uma função sintática diferente de sujeito. Os mercados que passaram a existir. Questão tranquila. Este que retoma os mercados, morfologicamente relativo, sintaticamente sujeito. Uma chance que ninguém está conseguindo ver. Ninguém é o sujeito da expressão, está conseguindo ver o quê? Uma chance. Então, esse que retoma uma chance, ver o quê? Conseguindo ver o quê? Uma chance. Então, ele é objeto direto. Essa é a resposta. Alguém que duvidou e provou o contrário. Alguém duvidou e provou o contrário. Então, isso aí também é sujeito. Resposta, delta. Tá bem, né? 32. Até que ficou grandinho também esse, hein? É melhor começar a exercitar a linguagem senão. Agora me lembrei o que eu deixei esse pedacinho final, porque tinha isso aqui, ó. Então, o senão, também não aparece isso, não vi lá no Azeredo. Vocês virem, me mandem aí. Eu não vi. O senão é igual em duas palavras, em geral, igual a caso não. Não é? Caso não, conjunção, condicional, mais advérbio. Se não pagas, não entras. Lia diariamente 2 jornais. Se não, caso não, lia 3. Não é? Aí assim, em geral é isso. O se não em 2 palavras é igual a caso não. Nos demais casos, em geral, você vai usar o se não junto, do contrário, tal. Mas aí pode ser aqui, ó. Aí eu vou ampliar, foi conceito que era mais básico, mais normal em provas. Mas o Bechara vai aumentando, isso aqui é Bechara. O que se não deve dizer, o que não se deve dizer. Aí ele extrapola. E o mundo tem feito isso nos concursos públicos. O senão junto pode ser um substantivo, que é igual a defeito, ele não tem um senão de que se possa falar, um defeito. Agora aqui, igual a mais também, era a melhor da turma, senão de toda, mas também de toda a escola. A gente chama uma expressão, aqui no caso seria mas também, uma ideia de soma, né? Não só da turma, mas também. Preposição, ou palavra de exclusão, exceto. A quem, senão a meu pai, exceto a meu pai, devo recorrer. Fiz uma questão há pouco tempo da FGV exatamente com isso. Então seria uma preposição aqui acidental, seria essa visão, não é? Ou palavra de exclusão também, depende da visão dos autores aqui. Depois de palavra negativa ou como segundo elemento dos pares aditivos. Não, senão, não só, senão ou só não também. Nada me dói, senão procuraria médico, né? Aqui é 4. Ninguém te viu, senão todos já saberiam. Não me moles, senão eu grito, né? Do contrário, eu grito. Não só me ajudou, então vem aqui após, tá vendo?
uma negativa. Não só me ajudou, senão também, mas também me hospedou. Com conjunção, estude, senão não passará no concurso. Vocês estudaram, tá bom? Aqui são exemplos do autor lá. Vocês estudaram, estão preparados e preparadas. Então isso aqui está repreendido. Sebastião escolar das páginas 652 a 653. Voltei à questão. Vamos lá. É melhor começar a exercitar a linguagem, senão o seu relacionamento do contrário. Então é melhor, senão em uma palavra só. A pesquisa recentemente realizada pela empresa foi sobre acerca de. Então aqui é o segundo termo, é tudo junto. Acerca que separado, fiquei a cerca de 20 metros, indicando a distância. Daqui a cerca de 20 dias voltarei ao Brasil. Então é de futuro. Se é acerca, tudo junto, acerca de, acerca, depois o de, é claro, indicando assunto. Mas se é o acerca com o verbo haver, fiquei a cerca de. Cerca de, separado, é claro, nesse caso, indica aproximadamente. Fiquei a aproximadamente 20 metros. Há cerca de 20 dias, fui a Brasília. Há aproximadamente. Se há, indicando tempo decorrido, é verbo haver, tá bom? Então aqui expliquei as exigências do atual mercado, a fim de que, para que, a fim de, junto, a fim, depois o de, indica afinidade ou familiaridade. O brasileiro é um povo afim do povo africano. Tem familiaridade, tá bom? Resposta da questão 32 é a letra delta. 3.3. Mal ela desligou e já tocava o celular de outra senhora, 2 ou 3 mesas à minha frente. Isso aqui foi da prova uma prova de advogado da Sejran Rio. Né? Foi do Detran, se não falha a memória. Então, estava encoberta e não pude ver-lhe o rosto. Mas acompanhei acabrunhada sua conversa sobre a amiga internada, que acabara de ser operada, perdi a fome de vez. Então aqui a autora fala do uso do celular, do mau uso do celular em restaurantes, e ela fala da comida aquilo. A conversa é supérflua, você pode entrar e não falar com ninguém, pegar, pesar, pagar, ou pagar depois ao final, né? Depois ao final é redundante, né? Pagar ao final da comida. Então, era sobre isso o texto. Mas aqui eu peguei só uma questão que é aquela da palavra sinônima. Pediu para trocar sem interferir no significado. Acabrunhado é o mesmo que triste, desanimado, perdeu a alegria por desânimo, também pode ser humilhado, oprimido. Resposta acabrunhada é entristecida. Tá bom? Resposta delta. Essa aqui, uma antiguinha que já usei algumas vezes nas aulas, mas é uma questão muito boa. Já que inicialmente um contraste entre a imagem do bichinho ali, pode ser uma ovelha, acho que é um cachorrinho, né? Um cachorrinho pequeno, e esse cachorrão aí, aparentemente raivoso, com a barba caindo e tal, sabendo da sua intolerância e violência. Então olha só, tolerância, violência, vou fazer piadas com tua crença, escarnecer dos teus dogmas, rir de você, te humilhar, evocando liberdade de expressão, e você engole tudo calado, ok? Isso aqui é uma charge, tem assim a ver com uma crítica, normalmente uma crítica mais pontual. Já o cartoon também tem uma ideia ali de crítica, mas uma crítica mais universal, assim, mais atemporal, essa ideia. Falo da fome, falo de desmatamento, que hoje é uma visão já atemporal, isso já vem acontecendo há 1000 anos, né, como falam lá em São Paulo. Então, isso aqui remete a quê, cara? Sem saber o contexto, cara, remete a quê? Crença? A crença pode ser alguma coisa de religião, claro, não é? E intolerância também, aqui vou escarnecer, vou zombar. Na charge,
A frase, sabendo da sua intolerância, pode ser adequadamente substituída por: ao saber da, lembra que ao persistir os sintomas, tem ideia de tempo. Já que sei, tem ideia de causa. Mesmo que eu saiba, de concessão. Quando, tempo. Caso, condição. Vejam só. Charlie Hebdo, esse jornal aí, jornal dessa revista. Isso remete, tá lá embaixo, 100 chibatadas se você não morrer de rir. Dizia a capa da edição número 1011 do Charlie Hebdo, de novembro de 2011. Feito pelo cartunista Luiz, tal. Cara, isso aí é Maomé na capa. Os caras não vão, alguns não, nem todos, a gente não quer aqui preconceito religioso, né? Mas há radicalismos, né? Hoje, por exemplo, o Complexo de Israel, na Cidade Alta, tem expulsado pessoas de religião matriz africana e também já expulsa gente do catolicismo, católica. Gente católica, mané. Quando era só religião matriz africana, a galera, não é? Quem sabe como é o nosso país, né? Mas quando começa agora a atingir pessoas cristãs também, qual é o próximo passo? Que não for da denominação ali do dono da parada, dono não, né, do invasor ali, vai ser também expulso? O cara queima, manda, não pode usar roupa de santo, tal. Você não precisa concordar com nada de ninguém, mas o respeito é basilar, né, gente? Então, a partir disso aqui, claro, talvez se fosse Jesus Cristo, tal, não haveria nenhuma retaliação. Os caras invadem a revista. Talvez se fosse Jesus Cristo, talvez não, falei, coloquei o talvez, porque há também crente, né, infelizmente hoje, que é radicalíssimo, né? Aí vejam aí, 2015, isso aqui, ataque em sede do jornal Charlie Hebdo em Paris deixa mortos. Aí eu assim, fiquei pesquisando essa capa, segundo o que eu achei lá, foi essa capa que deu ensejo à invasão. Se alguém soubesse que foi a outra capa, me manda essa aí, por favor. Aqui foi do G1, 12 pessoas morreram, os caras aqui na rua mataram, entraram lá na revista, mataram uma galera, homens armados são vistos saindo de um carro, mas vejam, na charge você tem que subentender quando foi isso, esse momento histórico, tal. Então a ideia é, temos um bichinho pequeno e um bicho gigante que pode matar você. Então, ainda que eu saiba, posto que eu saiba, embora eu saiba de tudo isso, nesse contexto aqui religioso, eu vou zoar teus dogmas, rir de você, te humilhar, evocando a liberdade de expressão, e você engole tudo calado, ok? Não engoliu calado. Estou justificando nada aqui não, hein, gente. O que aconteceu foi essa invasão, por causa da intolerância, e a resposta é a Charlie. Amanhã eu gravo para vocês um vídeo, se amanhã vai ficar para sempre, né? Amanhã, quando eu assistir esse vídeo aqui, mas estamos juntos, mancebos. Respirem, relaxem, porque só o conhecimento traz o poder, tá bom? Forte abraço. Tchau.